Fala galera, mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo eu quero ser bem objetivo, bem rapidinho. Eu quero indicar para vocês uma obra de um historiador francês que era para mim já ter gravado esse vídeo, mas eu tava assim, eu vou indicar o livro, mas eu tô sem referências. É que eu sempre gosto de indicar a obra e fazer, né, uma indicação de alguma outra coisa para complementar, que é História do Inferno, do Georges Minoir. Eu vou estar falando o nome dele provavelmente errado, Georges Minoir, Georges Minoir, não sei como é que se pronuncia, mas é um historiador francês bem prolífero. Ele tem algumas obras, já bastante obras publicadas aqui no Brasil por essa editora aqui, ó, a editora Unesp, né? Se a editora quiser patrocinar a gente agradece muito. Enfim. A proposta aqui do Georges Minoir, assim como qualquer outro livro sobre história cultural, por exemplo, ele apresenta pra gente uma perspectiva histórica e faz ali, confronta o mesmo conceito, um conceito muito forte, né? Um fenômeno muito forte dentro do cristianismo, e ele mostra que essa é uma noção não apenas unicamente presente no cristianismo. A ideia de inferno, ele vai mostrar aqui nessa obra, a ideia de inferno ela remonta a períodos muito antigos, a partir do momento em que o ser humano se organiza em sociedade e desenvolve o que a gente chama de religião. A partir de então, a partir dessa organização complexa da sociedade, cria-se então essa noção de um inferno, cria-se então essa noção de que depois da morte existe um local para onde que a gente vai. E a partir daí ele vai explorando essas noções culturais, e ele vai de forma cronológica. Primeiro ele vai abordando culturas antigas, né, as primeiras culturas na cronologia. Então ele pega lá na África a noção, os infernos das civilizações orais, né, a África Negra, os infernos xamânicos, a América pré-colombiana, os infernos germânicos e escandinavos. Depois ele vem para a Mesopotâmia, Egito, hindu, na Índia, por exemplo, os masdeístas, infernos masdeístas, os infernos pagãos clássicos, que esse é o que eu mais gostei, inclusive, os infernos gregos, poetas e filósofos, e o que eu acho que a partir daí eu vou pesquisar um pouco mais, que é o inferno existencial de Lucrécio. Eu não conhecia essa noção, e partindo da noção de Lucrécio, eu passo então a acreditar mais na existência desse inferno existencial. E aí, depois que ele aborda essa noção clássica, né, grega e romana do inferno, ele vai então extensamente até o último capítulo apresentar, são 9 capítulos, até o último capítulo ele vai apresentando então a noção de inferno dentro da noção cristã, que é a noção que a gente tem de inferno, né? Se eu chegar para você assim e perguntar, você acredita no inferno? Na verdade, se eu chegar e perguntar assim, como que é o inferno para você? Descreva para mim como que seria o inferno para você. Ah, o inferno é isso, o inferno é aquilo. Se você tiver, por exemplo, uma leitura de Dante Alighieri, por exemplo, você vai dar uma descrição um pouco mais rebuscada, um pouco mais poética, assim por diante. Você vai ter uma noção daquilo que você acredita de como que é o inferno. Eu, particularmente, abrindo aqui um parênteses, quando eu frequentava a igreja, eu tinha um terror profundo quando alguém começava a falar sobre isso. Quando alguém ia fazer um sermão, por exemplo, sobre salvação. Cara, eu ficava aterrorizado. Mas era assim, era um terror genuíno que eu tinha da pretensa possibilidade de ir para o inferno. Realmente, não estou brincando. Realmente eu tinha muito medo, porque assim como ele fala aqui, o inferno ele vai ser um recurso, ele vai ser instrumentalizado pela Igreja Católica para o controle social. Ele fala isso daqui, ele faz menção de teólogos que vão mencionar isso nos seus textos, por exemplo. Então, a Igreja Católica ela já tinha essa noção de utilizar a ideia do inferno para controlar a sociedade, para manter as pessoas na linha. Ó, se você fazer tal coisa, você vai pro inferno. Ó, isso aí vai pro inferno. Ó, já condenou. Aí ele vai mostrando pra gente que esse recurso inferno,
castigo eterno, que se você continuar fazendo tal coisa, você vai para esse local físico e a sua alma vai ser aterrorizada pelos demônios pro resto da sua vida, pro resto da eternidade, sem nenhuma evidência, né? Eu parto desse ponto. A gente acredita numa parada, ou a gente acreditou, eu pelo menos acreditei numa parada sem nenhuma evidência, puramente na fé, que é o que a própria doutrina ela exige. Se você tem fé, então você vai acreditar naquilo ali, você vai fortemente acreditar naquilo ali. Então, o que me pega muito, depois que eu parei de frequentar a igreja, e hoje eu me considero agnóstico ateísta, o que eu penso? Eu penso que a gente acredita, a fé é tão forte, a crença ela é tão forte, que a gente passa então a imaginar esse local mesmo, esse local de forma física, de que existe um local fechado, e aqui ele fala, né? Aqui ele fala que vai chegar num ponto em que a Igreja Católica ela vai exagerar tanto a utilização, né, o recurso inferno para controlar as pessoas, vai chegar num ponto que os sermões dos padres só será isso. O cara ele só vai pregar sobre isso. Vai chegar num ponto em que a pregação do cara vai ser descrevendo minuciosamente o inferno, sabe? Com todos os requintes de crueldade e tortura que a pessoa pode passar por aquilo ali. E inclusive ele demonstra aqui no livro dele, por exemplo, uma discussão longa que vai existir entre os teólogos de quem são os eleitos. Por exemplo, quem serão aquelas pessoas que não irão para o inferno. Isso vai ter uma discussão ferrenha dentro da teologia e eles não vão conseguir chegar no consenso. E aí, depois que o exagero, né, da utilização do inferno como recurso de controle social, ele vai chegar num ponto tão exagerado, que é tudo fogo, 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 e vai chegar num ponto tão, assim, que não tem para onde sair, que então eles criam uma solução teológica, que é a solução do purgatório. Então vem a ideia do purgatório. E inclusive ele fala aqui também na obra dele que havia uma diferença quando eles iriam falar para o povão, né? A forma como eles descreviam o inferno para o povo era de uma forma mais agressiva, de uma forma mais violenta, mais brutal, mais cruel, de que, por exemplo, a descrição que eles faziam para a nobreza. Eles davam uma amenizada no inferno para a nobreza. Então, até nisso havia uma distinção de classe social, né? Que o inferno ele é mais brutal para o povo e para os nobres era mais amenizado, essas versões. Então isso é bem interessante, né? O que ele faz aqui na obra dele, repito, é uma obra introdutória, é uma obra para quem está procurando iniciar nesse assunto, tá? É uma obra bem interessante, uma leitura bem rápida, porque ele é bem fininho, e é muito bom porque ele dá muitas referências que dá para você ir lá buscar e pesquisar posteriormente. Enfim, fica então a dica do livro de hoje, no nosso vídeo, que é História do Inferno. Aí, para complementar aqui a indicação do livro, né? O que eu quero pedir para vocês? Eu vou deixar o link para vocês, se vocês quiserem comprar, eu vou deixar o link do livro para comprar, para quem quiser comprar na Amazon, vou deixar disponível na descrição, porque se você comprar através desse link, ajuda aqui o nosso canal, tá? A gente ganha também uma comissãozinha se você comprar através desse link da Amazon aqui pelo canal da gente. Eu gostaria de complementar e de fechar esse vídeo aqui com algumas indicações, não é de quebrando um pouco aqui o protocolo do nosso canal, eu quero indicar para vocês três vídeos de alguns canais do YouTube, que foram assim, eu estava assistindo esses dias para trás, eu caí de paraquedas nesses vídeos e fiquei muito encantado com a forma que o vídeo ele é construído, a forma como o assunto é debatido. O primeiro vídeo que apareceu para mim foi do canal O Corvo, um vídeo que foi postado há um mês atrás,
um vídeo chamado As Representações Mais Aterrorizantes de Deus. E eu quero, assistam esse vídeo que é muito bom, principalmente se você é fã de Lovecraft, se você é fã de Hellraiser, por exemplo, aquela franquia de filmes trash, né? Hellraiser, tem o Pinhead, é muito interessante. E também se você é fã de Berserker, cara, que depois que eu assisti esse vídeo, me motivou mais ainda a assistir Berserker e de ler o mangá. Inclusive depois eu até li essa semana, eu consegui ler o primeiro volume do Berserker e é bem diferente do anime. Então esse é o primeiro vídeo, as representações mais aterrorizantes de deuses, do canal O Corvo, só pegar aqui meu mouse. Todos esses vídeos aqui, eles estarão linkados aqui na descrição, tá? O outro vídeo, que é sensacional também, que veio uma recomendação depois que eu assisti o primeiro vídeo, que é também do canal O Corvo, que é as representações mais aterrorizantes do inferno, que ele apresenta filmes, né? Filmes que fazem representações aterrorizantes do inferno, que é incrível. E esse vídeo foi postado há 7 dias atrás, inclusive. Dependendo do dia que você assistir, deve ter passado alguns dias que foi publicado esse vídeo. Um vídeo interessantíssimo, e eu tô dando créditos aqui do canal O Corvo. Eu poderia pegar as dicas dele e colocar aqui como se eu tivesse visto esses filmes e passar aqui para vocês. Não, eu tô dando crédito do canal O Corvo, que é sensacional. E parece que é tão fácil, né? Mas é tão difícil, é tão complicado fazer esse tipo de vídeo, de pegar, fazer um roteiro, de fazer a narração e pegar os trechos importantes dos filmes e tal. É tão complexo e vocês não fazem a ideia de quão complexo que é isso, que eu amo esse tipo de vídeo. E o terceiro vídeo, que é de um canal chamado Virtus. Também não conheci esse canal, vim conhecer agora recentemente, e é um vídeo que já tem um tempo que foi publicado, que é o Paradoxo do Inferno, a contradição que complica o cristianismo. Esse é um vídeo mais filosófico, tá? Para quem gosta, né, dessa reflexão sobre de paradoxos, inclusive, né, de contradições. Por exemplo, a contradição mais clássica, né, em relação que ele apresenta aqui, mas é que é a mais clássica, que volta e meia a gente vê em alguns debates, né, que é, se Deus é bom e é amor, então por que ele fez, então, por que ele criou o inferno? Se Deus, então, criou o inferno e condena os seres humanos para o inferno, então Deus não é bom. Enfim, resumindo, tá? Então ele vai tratar desses paradoxos teológicos, digamos assim, teológicos, filosóficos, filosóficos, teológicos, enfim, que perpassam, né, a noção do inferno, mas é uma noção cristã, né, do inferno e tal, que vale muito a pena, que tinha alguns paradoxos ali que ele coloca, algumas contradições que ele coloca, eu não conhecia, vim conhecer através do vídeo dele, do canal Virtus. Então tá aí, né, esses 3 vídeos. Espero que vocês tenham gostado, eu fico por aqui, a câmera já tá descarregando. E se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, tá? Compartilha o nosso vídeo e comenta aí se você acha mesmo, se você acredita fielmente que o inferno existe e como ele é para você. Descreve aí para mim nos comentários. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau!